Você já parou para se perguntar por que as pessoas fazem o que fazem? Por que seguimos certos líderes? Por que obedecemos leis? Por que aceitamos a autoridade do Estado? Para o sociólogo Max Weber, entender a sociedade começa por essa pergunta: qual é o sentido das ações das pessoas? Saiba mais sobre a sociologia compreensiva de Max Weber nesse vídeo. Fica com a gente! Max Weber é considerado um dos grandes fundadores da sociologia. Ao lado de Marx, Durkheim, ele ajudou a construir aquilo que chamamos hoje de sociologia clássica. Mas Weber segue um caminho particular. Ele desenvolve o que ficou conhecido como sociologia compreensiva. A ideia central é simples. Para entender a sociedade, precisamos compreender o significado que as pessoas dão às suas próprias ações. O que é uma ação social? Para Weber, nem toda ação é social. Uma ação social é aquela que possui sentido para quem realiza e leva em consideração outras pessoas. Como assim? Se alguém espirra, isso não é uma ação social. Mas votar, consumir, seguir um líder ou obedecer regras envolve outros indivíduos. Weber identifica 3 tipos principais de ação social. A primeira, ação racional com fins. Por exemplo, a pessoa calcula melhor o resultado, pesquisar o preço antes de comprar uma roupa, um celular. A segunda é a ação efetiva. A decisão é guiada por emoções. Por exemplo, comprar algo apenas porque o vendedor foi simpático. A terceira é a ação tradicional. Ela é baseada no costume. Por exemplo, comprar sempre a mesma marca que a família sempre utilizou. Outro conceito importante é o tipo ideal. Para analisar a sociedade, Weber cria uma ferramenta chamada tipo ideal. Apesar do nome, não significa algo perfeito ou um mundo ideal. É apenas um modelo teórico que exagera certas características da realidade para ajudar a entendê-la. Ela funciona como uma lente analítica. Um exemplo famoso está na interpretação sociológica de Sérgio Buarque de Holanda, com seu Homem Cordial. Um exemplo claro de tipo ideal. Esse conceito não descreve todos os brasileiros, mas ajuda a pensar certos padrões de comportamento social. Outro grande tema estudado por Weber é o poder, ou seja, como algumas pessoas conseguem mandar e outras obedecerem. Isso leva Weber a discutir o papel do Estado. Para ele, o Estado é uma instituição bem curiosa. Ele não tem corpo próprio, mas se manifesta através das pessoas, policiais, juízes, servidores públicos, governantes. Mas existe uma característica que define o Estado. Weber afirma que o Estado é a instituição que possui o monopólio do uso legítimo da força, ou seja, somente o Estado pode usar a força de forma considerada legal. Por exemplo, quando um policial prende alguém, isso é visto como legítimo porque ele representa o Estado. Se um cidadão comum fizer o mesmo, isso pode ser considerado crime. Mas por que obedecemos? É o que ele vai chamar de tipos de dominação. Por exemplo, a dominação tradicional, que é baseada no costume. Monarquias, autoridade familiar. A lógica é, sempre foi assim. Outro tipo de dominação é a carismática. Essa é baseada no carisma do líder. As pessoas obedecem pela sua personalidade. Isso pode acontecer com líderes religiosos, políticos ou figuras públicas muito influentes. E por último, a dominação legal racional. Ela é baseada em regras e leis formais. Por isso o legal. Não porque ela é interessante. É o modelo típico das sociedades modernas. Aqui, as pessoas não obedecem ao indivíduo específico, mas às regras do sistema. A sociologia de Weber tenta entender exatamente isso, como as ações individuais, os valores e as formas de poder organizam a sociedade. Por isso ele dedicou sua obra aos 3 grandes temas: o poder, a religião e, por fim, o capitalismo. Sobre esse último tema, Weber faz uma pergunta muito curiosa. Por que o capitalismo moderno nasceu na Europa e não em outras regiões do mundo que eram até mais avançadas? Durante muito tempo, civilizações orientais tinham tecnologia, comércio e organização muito desenvolvidas. Então por que o capitalismo moderno não surgiu lá? Essa é uma das perguntas que o sociólogo Max Weber tenta responder. Weber percebeu um padrão histórico interessante. Os primeiros países onde o capitalismo moderno se desenvolveu com mais força foram justamente regiões influenciadas pelo protestantismo: Inglaterra, Holanda, Estados Unidos. Isso chamou muita atenção dele, porque capitalismo não significa simplesmente dinheiro ou comércio. Essas coisas existem há milhares de anos.
Mercadores, moedas e comércio já existiam na antiguidade, no mundo árabe, na China e em várias outras regiões. Então a pergunta de Weber era: o que torna o capitalismo moderno diferente? Para Weber, o capitalismo moderno é um sistema baseado em busca racional e contínua pelo lucro. Ou seja, não é apenas ganhar dinheiro, é organizar toda a atividade econômica de forma calculada e planejada. Esse sistema exige várias coisas: contabilidade, planejamento, cálculo de tempo, empresa separada da família, investimento constante, busca permanente por eficiência e, acima de tudo, o lucro. No capitalismo moderno existe uma lógica clara: o lucro não é algo ocasional, ele precisa ser buscado continuamente. Aqui vai entrar uma ideia central de Weber. Ele percebe que algumas crenças religiosas, especialmente no protestantismo calvinista, acabaram incentivando uma nova atitude diante do trabalho. No calvinismo, existia a ideia de predestinação. Segundo essa crença, Deus já teria decidido quem seria salvo. O problema é que ninguém sabia quem eram os escolhidos. Então, muitos fiéis começaram a buscar sinais dessa possível salvação. E um desses sinais passou a ser o sucesso na vida econômica, ou seja, a prosperidade. O trabalho como vocação. Dentro dessa mentalidade religiosa, o trabalho ganhou um novo significado. Trabalhar muito, ser disciplinado, poupar dinheiro e evitar desperdícios passaram a ser vistos como moralmente corretos. Ou seja, o trabalho deixou de ser apenas uma necessidade, ele passou a ser encarado como uma vocação. Essa ética valorizava disciplina, esforço, planejamento e reinvestimento. Segundo Weber, esse conjunto de valores ajudou a formar o que ele chamou de espírito do capitalismo. Por que isso importa? Vamos lá. A tese de Weber não diz que o capitalismo surgiu somente por causa da religião, mas ele argumenta que certas ideias religiosas ajudaram a criar uma mentalidade favorável ao desenvolvimento do capitalismo moderno, uma forma específica de encarar o trabalho, o dinheiro, o tempo e a disciplina econômica. Para o Weber, o capitalismo não é apenas um sistema econômico, ele envolve valores, culturas, crenças, e é justamente nessa combinação entre economia e sociedade que Weber vai achar a resposta do porquê o capitalismo surge na Europa. Essa é a famosa Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, obra fundamental da sociologia clássica e assunto constantemente cobrado nos principais vestibulares. E aí, você já sabia disso? Comenta aí e vem com a gente!